irmãos, espero que todos estejam bem. Nós estamos inaugurando o nosso canal hoje com essa reflexão e eu quero falar com vocês algo que tem gritado no meu coração. Estamos passando por momentos de dificuldade devido a essa pandemia, ao ter que ficarmos em casa, né? As questões sociais que têm nos alcançado, as má notícias que têm nos alcançado. Eu tenho visto que algumas pessoas têm recorrido a nós e o estado dessas pessoas é um estado de angústia, depressão, desespero, agonia, e Deus tem falado ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Eu quero falar com vocês sobre paz. A minha irmã, ela diz uma expressão que no céu não há pânico, e eu acredito nisso. E no céu não deve haver pânico, porque lá é um lugar de paz, a paz está estabelecida naquele lugar. E ao meditar nessa situação, Deus me trouxe à mente um texto que está no livro de João, e eu só lembrava da primeira parte, que está escrito assim: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz. Mas aí eu fui olhar o texto e o texto ele é mais complexo ainda, né? Porque ele fala: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. Glória a Deus. E o que é paz hoje, num contexto geral, para a gente poder seguir com o nosso pensamento? Paz é um estado de espírito, onde as emoções elas não influenciam no resultado daquilo que é produzido em nosso espírito. É um estado onde a ira não domina, os pensamentos negativos não dominam, os sentimentos adversos não interferem naquilo que nós somos ou que nós produzirmos como tranquilidade, estado de tranquilidade, de paz. Jesus fala a respeito desse texto com os seus discípulos no livro de João 16:33, e ele fala de um momento depois de que a multidão ela se vai e os discípulos o chamam e diz: o que o Senhor está dizendo? Nós precisamos de entender o que o Senhor está dizendo, fala para nós abertamente. E Jesus estava falando sobre o resultado da crucificação, aquilo que seria o momento mais importante da sua vida, que seria cumprir o propósito de Deus e a vontade dele na terra. E que isso já estava certo, já estava resolvido. Seria um momento difícil, mas que seria um momento de vitória. E esse texto me levou então a refletir sobre outro texto que está escrito no livro de Filipenses 4, versículos de número 6 e 7. O versículo de número 6 está escrito assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas vossas orações, súplicas e ações de graças a Deus, as vossas necessidades. E aí o verso de número 7 está dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Irmãos, isso é fantástico para o momento que nós estamos vivendo hoje. Preste bem atenção. É possível viver uma paz que excede a situação que nos cerca. Mas como eu consigo viver isso? Paulo, ele escreve dizendo que o resultado dessa paz é conquistado através da oração, das súplicas e das ações de graça. Oração, irmãos, por que oração? Porque a oração hoje é o que nos liga diretamente a Deus. Não é simplesmente uma conversa, mas oração é um estilo de relacionamento que nós escolhemos viver diante de Deus e que Ele nos deixou para revelar aquilo que é o desejo dele no nosso coração. Por que eu falo que é o desejo dele? Porque a verdadeira oração é uma conquista de vontade daquilo que Deus quer para as nossas vidas e não simplesmente daquilo que nós achamos como necessário para alcançá-lo. Jesus, no livro de Mateus, capítulo de número 6, ele fala sobre a oração do Pai Nosso. E ele diz: olha, quando vocês forem orarem, orem ao Senhor assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade,
A oração e a verdadeira oração é um convencer da nossa natureza humana daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas e daquilo que nós estamos vivendo. Se não fosse assim, Jesus não teria conseguido chegar aonde chegou e cumprir o que ele deveria cumprir com o propósito de Deus na terra. Vejam que antes da crucificação, lá no Getsemane, Jesus passa algumas horas orando e ele está em estado de agonia, de profundo sofrimento. O seu suor se torna em gotas de sangue e a sua oração é: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, porque eu vim para cumprir aquilo que é a tua vontade em minha vida. E ao sair deste momento, convencido e em estado de paz, os soldados ao cercá-lo, Pedro toma a frente e corta a orelha do soldado. Jesus pega a orelha do soldado, coloca no seu lugar e aquieta Pedro: calma, fica tranquilo, porque eu estou pronto para este momento a qual eu vim fazer, e esse momento a qual estou destinado é a vontade de Deus para a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, porque isso aqui que eu vou falar é muito forte. Por vezes nós somos roubados no nosso entendimento, nós somos roubados e estamos entrando em parafuso, depressão, angústia. A ansiedade é o resultado do sofrimento daquilo que está por vir, e porque nós não temos o controle sobre essa situação, então ficamos com o coração angustiado, choroso, depressivo. Às vezes não queremos sair, nos levantar do quarto, não queremos sair para as novas conquistas, ficamos angustiados a ponto de querer desistir. Mas tudo isso, irmãos, é resultado de um acordo que não existe. Porque paz é resultado de um acordo de dois lados. Para que haja paz, A tem que estar bem e B tem que estar bem. Mas por vezes nós não estamos bem porque A tem a sua vontade, mas nós estamos indo segundo a vontade do nosso coração. E A representa Deus e B representa eu e você. Então quer dizer que não estamos desfrutando da paz de Deus porque não estamos orando como deveríamos orar, não estamos conhecendo qual é a vontade dele em nossas vidas e então não conseguimos desfrutar da paz que excede todo entendimento. É por isso que existe essa guerra. É por isso que existe esse conflito de sentimentos. E em Deus o resultado é fascinante, porque a oração revela a vontade de Deus e eu sou convencido da vontade de Deus em minha vida. Então essa paz ela é derramada, ela transborda em mim, transborda em você de tal maneira que protege a nossa consciência, a nossa mente e os nossos sentimentos em Cristo Jesus, nos estabiliza para cumprir a vontade dele. Talvez nesse momento que nós estamos vivendo, ainda que feridos precisamos curar, ainda que machucados precisamos de ofertar a salvação, a cura, a libertação, ainda que angustiados, ainda que com destino de morte, de cruz, mas estamos providenciando o resultado de salvação, de libertação, de cura para quem está ao nosso lado. E isso não interfere, nós continuamos sendo o mesmo, cumprindo o propósito de Deus, porque a palavra de Deus fala que ele caminhou para o momento de crucificação, sendo açoitado, sendo espancado, sendo injuriado, cuspido, mas ele não abriu uma só boca, e ao momento de abrir a boca ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que faz. Eu estou em paz cumprindo o meu propósito. Deus te chamou para isso. Você precisa desfrutar dessa paz que excede o entendimento, descobrindo qual que é a vontade de Deus através da relação chamada oração. E quando você descobrir isso, então haverá um acordo entre Deus e você, e toda angústia, toda agonia, tudo aquilo que tem tirado e te levado para esse momento de depressão vai desaparecer em Cristo Jesus, e a sua mente e as suas emoções estarão estabilizadas para viver o propósito de Deus. Seja alcançado pela paz de Cristo, seja transbordado pela paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento. Guarde a sua mente, guarde o teu coração em Cristo Jesus, porque foi para isso que Ele me chamou e te chamou. Deus abençoe em Cristo Jesus.
Are good and your mercy endures.